Seja mais uma vez bem-vindo. Durante toda essa semana estamos juntos cantando, ouvindo mensagens de Deus, ouvindo a sua voz, abrindo a palavra e também deixando que histórias impactem a nossa vida, a minha e a sua vida. Como é que você está? Como é que passou aí o dia de ontem? Como tem sido a sua semana? Quais são as reflexões que você tem tido com a Semana Jovem? Você pode participar aqui com a gente, quem sabe até escrevendo um e-mail, entra aqui nos sites da Novo Tempo, enfim, entre em contato com a gente, você pode também participar aqui com a gente. Bom, a Semana Jovem tem alguns recadinhos. E o primeiro recadinho que eu quero te passar é o seguinte, é um concurso. Gente, se liga, hein? Esse concurso é para você. Não sei se você já ouviu falar sobre a escritora norte-americana Ellen White, ou Ellen G. White. Olha só, entra nesse site que está aparecendo aí no seu vídeo, masterwhite.com, esse é o nome do concurso. Ah, Bianca, como é que vai funcionar? É o seguinte, para você que gosta de ler os livros da Ellen White, tem um concurso rolando aí e quem ganhar esse prêmio, né, que é virtual, esse concurso, por isso está aparecendo esse endereço aí na sua tela para você ter mais informações. O primeiro lugar, olha só, o campeão vai conhecer os lugares históricos da Igreja Adventista nos Estados Unidos. Olha que bacana, uma viagem totalmente de graça aí para você, passagem, hotel e tudo mais para você que for o campeão aí desse concurso. Entra nesse site, masterwhite.com, beleza? Recadinho dado para você. E agora, a música especial desta programação com os meus amigos do trio Discípulos. Sentimentos que estão dentro de mim, frases soltas pra contar, tanta coisa pra dizer, conversar sem me importar com porquê. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Oh, 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 Teu silêncio é tua voz, são as pausas musicais da canção que ecoa dentro de mim. O meu grito transbordou no sorriso a gratidão, tempestade que me ensina a vir. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer.
aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Venha a nós o vosso reino, seja feito o teu querer, nessa terra e também no céu. Que eu vença ao ser tentado, nos livrai de todo mal. Teu é o reino para sempre, amém. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Quero estar ligado a ti. E aí, gente, ó, seguinte, hein, o concurso Master White está aparecendo aí na sua tela, é online, você pode entrar nesse site e ter mais informações. Aliás, falando em informações, tem um recadinho especial com o pastor Areli Barbosa, ele que é o nosso líder de jovens para toda a América do Sul. Fala aí, pastor. Olá, juventude! Vocês se lembram do Bom de Bíblia? Pois é, nós temos um novo concurso que é o Master White, baseado neste box de livros de Ellen White. Você corre, se inscreva no site masterwhite.org e você comece a estudar, porque as provas serão por internet. Participe! Bom, estamos de volta aqui com a Semana Jovem da TV Novo Tempo e olha só, aqui é claro, tem música, tem palavra, tem mensagens, mas tem testemunhos. Por quê? Porque a nossa história, o nosso testemunho impacta também a vida de outras pessoas. Qual é o seu testemunho? Que significado tem a sua história? Como você tem impactado a vida de outros jovens? E nós estamos aqui com Cláudio. Tudo bem? Cláudio, seja bem-vindo. Obrigado, Bianca. Tudo bom? É contigo. Bem, graças a Deus. Obrigada por aceitar o nosso convite. Cláudio, você hoje é um jovem que está feliz, está bem, tem uma família linda, mas teve alguns momentos ali da sua vida que nem tudo estava tão bem assim, né, Cláudio? Conta pra gente. Bom, é verdade. Por influência do meu pai, que sempre gostou de fazer um churrasquinho em casa, tal, tomar a cervejinha dele. Quando era pequeno, ele me oferecia, não achava que teria algum tipo de problema isso. Então, eu lembro assim da primeira vez de ter experimentado álcool em casa mesmo.
Chegando na adolescência, eu lembro de sair com os amigos e a gente sempre beber. Parece que adolescente quer mostrar que é homem de verdade, que está bebendo. Nem gosta tanto, né? Nem gosta, nem mas nem faz é bom, mas para faz falar pra... para os amigos que ele faz. Então, ali eu comecei a beber e passava mal, vez ou outra. E a vida foi caminhando assim. Até chegou um ponto que eu falei assim, nossa, a bebida é muito ruim. Você passa mal, no outro dia dor de cabeça, fica ruim e tudo. A tal da ressaca, né? Ressaca. Só que por influência de amigos, acabei conhecendo as drogas. Conheci primeiro a maconha, fumei, meu organismo se adaptou muito a essa substância. Fumei mais de 10 anos, fumei maconha. Só maconha? Só maconha. Mas assim, não, durante esse período eu conheci cocaína, conheci LSD, outras êxtase, drogas. Conheci outras drogas. Mas o que eu gostava mesmo de fazer era maconha. Por que você gostava de maconha? O que trazia isso para você? Um sentimento de fuga? O que era? Não, na verdade não era isso. Não sei, o meu organismo se adaptou a isso, me relaxava, eu sempre fui tranquilo, isso me deixava de uma forma que eu gostava. Eu sentia prazer naquilo. Né? O pessoal costuma dizer que droga é ruim, mas eles precisam dizer que traz um prazer, traz uma satisfação. Na hora que está usando, traz sim isso, aquele mas prazer. depois que você vê o que acontece, entendeu? Então, assim, perdi muito tempo da minha vida, coisas que eu poderia ter feito, que não ligado às drogas, porque tudo na minha vida era ligado à droga. Entendi, mas você em 10 anos estava usando drogas e tudo mais, mas estava trabalhando, estava fazendo outras atividades? Como sempre é que foi? trabalhei, entendeu? Sempre mantive minha vida, então por isso eu achava que eu não era um viciado, porque eu trabalhava, porque eu nunca precisei vender nada em casa para sustentar meu vício. Ou seja, estava tudo bem. Estava tudo bem, lê do engano. Na verdade, perdi muito tempo da minha vida por isso. E como assim perdeu muito tempo? O que você quer dizer com isso? Deixei de fazer coisas, isso atrapalhava nos meus relacionamentos, atrapalhava no meu trabalho, e eu achava que estava tudo normal. Mas, na verdade, eu não estava. Né? Agora, vamos lá. Estava indo tudo bem, você tinha o teu trabalho, tinha ali as suas coisinhas, mas continuou assim ou você perdeu alguma coisa além do tempo, Cláudio? O que aconteceu? Em 2007, eu trabalhava, estudava, tinha meu carro, tinha um relacionamento. Aí, esse ano foi trágico, assim. Em 6 meses, 2007. Em 6 meses, eu perdi o meu emprego, perdi o meu carro porque eu não tinha como pagar, então deu busca e apreensão, levaram o meu carro. Perdi o meu relacionamento, que eu depositava muito em cima dele, assim, esperava muita coisa dele. E também perdi meu curso, que era uma bolsa que eu tinha numa das melhores faculdades aqui de São Paulo. Ai, ai, ai. Então, assim, fiquei mal, entrei em depressão. Foi uma avalanche. Fiquei triste, aí comecei a usar mais drogas ainda, entendeu? E comecei a pedir a Deus que me tirasse aquilo, porque eu já não estava mais gostando daquilo, mas eu não tinha forças, eu não conseguia sozinho me libertar daquele vício. Que coisa. E como é que você está aqui hoje, renovado assim, Cláudio? O que aconteceu para essa mudança? Então, minha mãe, na infância, ela já era adventista, ela ficou fora um tempo, depois que ela casou com meu pai, não tinha igreja próximo de casa, mas aí ela voltou. E durante esse tempo ela sempre fez oração, sempre quis que eu voltasse. Num desses dias que eu estava mal, depressão, dentro de casa, ela deixou uma carta debaixo da minha porta. Quando eu acordei, eu vi que tinha uma cartinha, comecei a ler. Aí eu comecei a ler e já comecei a chorar, porque eu imaginei a minha mãe escrevendo aquela carta, dizendo que ela me amava muito, que não queria me ver daquela forma, e que Deus me amava muito também, e que não era aquilo que Ele desejava para mim, e que se eu me apegasse a Ele, se eu entregasse minha vida a Ele, que Ele ia mudar essa situação. E foi o que aconteceu. Que coisa interessante. Tem uma coisa que dirige muito a vida das pessoas, que é a aprovação dos outros. Você começou a beber para ser aceito também, né, no grupo, começou a usar drogas porque cedeu às pressões sociais dos amigos. Cara, só uma fumadinha, não tem nada a ver. Bebe esse golinho, não tem nada a ver, só uma balada, não tem nada a ver. Como é que foi isso? Que recado você pode passar para os jovens que estão sofrendo essas pressões, Cláudio? O que eu digo que, assim, a gente se deixa levar pelos amigos, pelas influências, a gente acha que não vai ter problema, mas tem muito problema. Porque uma vez que você experimenta isso, é muito fácil de você viciar e você se desviar, entendeu? Você desviar do seu foco. Então, assim, na verdade, eu nunca consegui ter um foco porque meu foco era usar essas substâncias, entendeu? Entendi. Mas depois que eu conheci a palavra, depois que eu vi o que Deus tinha preparado na minha vida, eu consegui ter um rumo. Aí, graças a Deus, fui pedindo as coisas para Ele, pedi que Ele me desse um relacionamento. E Ele foi te dando. Continuasse nos caminhos, Ele me deu uma esposa maravilhosa. Amém.
O ano passado a gente teve uma filhinha. É a Isabela, né? A Isabela, ela está com 8 meses agora, presente. Linda. E como é que foi pegar sua filha ali nos braços? Teve um momento muito marcante para você, Teve sim. né? Minha filha, quando ela nasceu, assim, a primeira vez que eu a peguei no colo, eu a dediquei a Deus. Falei, Senhor, usa minha filha para passar o seu evangelho, né? Que ela seja um instrumento do Senhor, assim como eu quero que seja também a minha vida. E eu tenho certeza que Deus vai conduzir isso. E como está a vida do Cláudio hoje? Livre das drogas, livre dessas coisas ruins que estavam tirando você do foco, do caminho, ali dos olhos do Pai. Como está a vida do Cláudio hoje? A minha vida hoje é diferente, muito diferente. Em casa, por exemplo, todos os dias acordar, ler a lição com a minha esposa, ter esse momento diário com Deus. Uma meditação. A forma como eu estou com a minha família, mais tranquilo, mais focado no trabalho. É uma outra vida. É uma outra vida, uma vida bem melhor. Indico isso a todo mundo que conheça, aos meus antigos amigos. Se eles puderem conhecer isso que eu conheci, experimentarem isso, eles vão ver a mudança maravilhosa que vai ter na vida deles. Isso sim dá para se viciar, né? A palavra, a amizade com Jesus, manter essa amizade, essa vida de comunhão, isso sim dá para se viciar, né, Cláudio? Isso é algo realmente gostoso. Benéfico para a nossa vida, né? Olha, eu digo sempre que começar é de muitos, continuar é de poucos, mas alcançar é somente para os vitoriosos. E o Cláudio é um vitorioso, porque quis alcançar, tinha um alvo e foi para lá, assim como Paulo, o apóstolo Paulo. Ele sempre fala, eu prossigo para o alto, né? Eu prossigo para o alvo, para frente. As coisas que ficou para trás eu não quero mais saber, né? Não dá para a gente pegar o lixo de ontem e fazer almoço de hoje, não. Se o seu passado está te condenando, está te aprisionando, encare-o e siga para o alvo, né, Cláudio? É essa mensagem que você gostaria de deixar para os jovens? É isso mesmo. Isaías 43:25 diz que Deus apaga todos os nossos pecados e não lembra nunca mais, né? Às vezes a gente fica com raiva de algum amigo que falou alguma coisa ou tem algum tipo de atitude e a gente diz até que perdoa, mas lembra daquilo. Deus não, Ele apaga e não esquece. Então, se alguém peca, se alguém tem algum erro, não tem problema, porque Deus olha para você com piedade, te perdoa e não lembra mais disso. Amém. Cláudio, eu queria agradecer demais a sua participação, o seu testemunho, a sua história é linda. Obrigado. Que Deus continue te guiando, que você seja caminho de cura, instrumento nas mãos desse nosso amigo Jesus, que é incrível, que transforma a nossa vida diariamente. Amém. Deus te abençoe. A ti também. E Jesus tem transformado a sua vida, tem impactado o seu coração, tem mexido com você? Você tem mantido e tem tido uma amizade com Jesus Cristo? Ele quer arrumar a casa, Ele quer transformar o seu coração, quer tocar no seu coração. Lembre-se, começar é de muitos, continuar é de poucos, mas alcançar é somente para os vitoriosos que estão conectados com Jesus Cristo. Vamos dando aqui continuidade à Semana Jovem na TV Novo Tempo. Assim como Deus mudou a vida desse jovem, pode mudar a minha e a sua também. Nós não podemos nos transformar, nós não nos autorresolvemos, nós não somos a solução do nosso problema. Só Jesus é a água da vida, é o pão que nos alimenta de verdade. Enquanto não estivermos em Deus, seremos como um peixe fora d'água, agonizando, torcendo para entrar na água de novo. Porque assim como o peixe foi feito para a água, nós fomos feitos para Jesus Cristo. Então, essa semana nós estamos pedindo a Deus para nos capacitar, para nos dar os dons, para nos transformar. Porque eu e você, nós não podemos nos transformar. Só Deus pode nos transformar. Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Peça comigo a Deus isso. Peça comigo. O Espírito Santo derrama. Quando eu peço para Deus derramar aqui neste lugar, não é nessas paredes, mas é no meu e no seu coração. Como foi no Pentecostes, quero te pedir, teu Espírito aqui faz cair. Pois já não aguento mais essa agonia, essa vida de hipocrisia. Vem e mora em mim, vem purificar todo o meu viver.
com tua chuva de glória e poder, derramar, derramar tua chuva neste lugar, derramar, derramar tua chuva pra me lavar, para tirar tudo que nos atrapalha, para tirar tudo que nos impede de enxergar o Senhor, de perceber o Senhor, de estar no Senhor. Você não pode mudar a sua vida, mas Ele pode mudar a sua vida. Então peça para Ele. Você crê que Ele pode te ouvir? Você crê que Ele está aí? Como foi no Pentecostes, quero te pedir, teu Espírito aqui faz cair, pois já não aguento mais essa agonia, essa vida de hipocrisia. Vem e mora em mim, Senhor, vem purificar todo meu viver. Com tua chuva de glória e poder, derrama sobre nós, Senhor. Derrama, derrama tua chuva neste lugar. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, o teu Espírito, a tua chuva sobre mim. Derrama, derrama tua chuva neste lugar. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, tua chuva pra me lavar. Olá, querido jovem, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade à nossa Semana de Oração Jovem. Como tem sido bom estar com você, orar por você e pedindo a Deus que continue dirigindo os seus passos, conduzindo a sua vida. Nós estamos aqui para estudarmos a Palavra de Deus mais uma vez e eu gostaria de convidá-lo para abrir a Bíblia no livro sagrado, no livro de Gênesis, no capítulo 39, e nós vamos ler a partir do primeiro verso. A Bíblia diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José e veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Diz a Bíblia, no verso 3, vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. O verso 5 diz assim: e desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. O verso 6, a Bíblia fala: Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia além do pão que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. No verso 7, a Bíblia diz: aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e nada sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher.
Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? O verso 10 diz assim: falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-me ao meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Querido amigo, a experiência de José do Egito é uma das experiências mais tristes do Velho Testamento e de toda a Bíblia. Na realidade, meu querido amigo, José foi um jovem diferente, ele foi um jovem diferenciado. José do Egito é um dos meus personagens prediletos da Bíblia. Aliás, de todos os personagens da Bíblia, o que eu mais admiro é José. Muitas vezes nós admiramos uma pessoa porque nós nos identificamos com ela. Muitas vezes nós admiramos uma pessoa porque nós gostaríamos de ser como ela. Eu creio que José é um exemplo para mim, porque de certa forma o que eu mais desejava era ser como ele. José foi um tipo de Cristo. A vida de José não teve nenhuma sombra negativa. Alguns gostam de Pedro, outros gostam de Paulo, mas para mim, José é um grande exemplo de fidelidade e de integridade. Quando eu penso na situação de José do Egito, ser vendido pelos seus próprios irmãos já era terrível. Agora imaginem vocês ser vendido pelos próprios irmãos e agora ter que encarar uma vida futura como escravo no Egito. Nós conhecemos a história. A Bíblia relata que José, ele tinha a inveja dos seus irmãos. Os seus irmãos não gostavam de José. José, por ser preferido do seu pai, criou nos seus irmãos a inveja, o ódio, e os seus irmãos não viam a hora de poder se vingar de José. Uma certa ocasião, quando os irmãos de José estavam no campo, o pai de José pediu para que ele fosse até os seus irmãos, para dar para eles um recado. E então viram naquela oportunidade um momento de se vingar de José. Eles então desejaram matá-lo, mas um dos irmãos disse assim: não vamos matá-lo, vamos vendê-lo para uma caravana que está vindo. Era a caravana dos ismaelitas, que estavam indo em direção ao Egito. Então tiveram a ideia de vendê-lo para aquela caravana. Pensem agora na situação de José do Egito. Uma escritora disse que quando José estava caminhando em direção ao Egito, ao longe, José avistou as tendas de seu pai, Jacó. E ele ficou pensando naquilo que o seu pai o havia ensinado. O seu pai sempre lhe ensinou que Deus cuidava do seu povo. Mas naquele momento, para José, tudo era muito difícil. Como imaginar que Deus era o bondoso benfeitor dos seus filhos? Agora, José estava sendo vendido pelos irmãos, estava sendo rejeitado e agora se dirigia, caminhava em direção ao Egito com a perspectiva de uma futura escravidão. Aquilo era pior do que a morte. Mas ao invés de José do Egito se curvar no escuro vale da depressão, José fez diferente, porque ele tinha duas alternativas. Ou José se curvava no escuro vale da depressão, ou então ele se voltava para o Deus de seu pai, o Deus de Abraão. José então decidiu preservar os seus princípios. E mesmo longe de casa, mesmo longe da sua igreja, mesmo longe dos seus parentes, dos seus familiares, José preservou-se firme e íntegro, sendo fiel a Deus. Me admira a sua lisura, me admira a sua pureza, a sua fidelidade de todas as formas e em todos os aspectos de sua vida.
A Bíblia menciona que José, quando chegou ali no Egito, ele teve muitas provações. Ele foi tentado, ele foi preso, ele foi injuriado e mesmo assim ele preservou a sua fidelidade. A Bíblia diz que José foi tão fiel a Deus, mas tão fiel a Deus, que José, ele não só foi abençoado, mas ele também abençoou o seu patrão, o seu senhor. José era tão abençoado por Deus que todas as pessoas que entravam em contato com ele eram beneficiados com a sua bênção. Assim aconteceu com Potifar. A Bíblia diz que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. E Deus abençoou Potifar por amor a José. Querido jovem, isso quer dizer que se você for um homem, uma mulher, um jovem ou uma jovem abençoada do Senhor, você poderá abençoar as outras pessoas. Se você for um bom filho, você vai abençoar o seu pai. Se você for fiel a Deus, se de fato você for abençoado do Senhor, você pode abençoar o seu marido ou a sua esposa. Ele era tão abençoado que as pessoas recebiam os benefícios da sua bênção. E a Bíblia menciona que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Assim deve ser todo jovem cristão, diferente como foi José. José era um jovem acima da média. José foi injuriado, foi maltratado, ele foi preso. A Bíblia menciona que José era diferente. Mas eu creio que não existe um momento mais difícil do que aquele quando ele estava indo em direção ao Egito. Eu me lembro agora, quando eu abandonei a minha carreira, como vocês sabem, eu falei ontem, que eu abandonei uma carreira que eu tinha pela frente. Sonhava ser jogador de futebol, jogar num time grande e ir para a seleção brasileira. Deus me deu a oportunidade de experimentar isso bem novo. Mas quando eu abandonei a minha carreira para me dedicar à igreja e a Jesus Cristo, eu me recordo como se fosse hoje, eu ganhei uma bolsa para estudar em um dos nossos colégios, lá no estado da Bahia. E eu me recordo como se fosse hoje, quando eu fui despedir-me da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos e naquele tempo da minha namorada, que hoje é a minha esposa. Eu me recordo que até aquele momento, antes de entrar no ônibus, tudo estava sob controle. Mas quando eu abracei a minha mãe, agora deveria viajar aproximadamente 1.450 quilômetros, de Belo Horizonte até Feira de Santana. Eu abracei a minha mãe e disse para minha mãe assim: mãe, eu estou indo estudar num colégio, está longe daqui de casa, mas eu vou voltar. Eu vou ficar lá 4 meses, era um colégio interno, e eu disse para ela: eu vou voltar para rever você, mãe. Ela estava chorando muito, eu sou o filho mais velho, e era a primeira vez que um filho saía de casa. E eu então abracei o meu pai e disse: pai, eu estou indo em busca de um sonho. Deus está no comando de todas as coisas e eu sinto que devo ir para estudar teologia. Abracei os meus irmãos, disse para eles que voltaria para revê-los. Dei um beijo na minha namorada e disse: querida, eu vou ser fiel a você, seja fiel a mim também. Eu quero me preparar para que um dia a gente possa se casar e viver juntos. Até aquele momento tudo estava sob controle. Até o momento em que eu subi no ônibus e agora estava indo em direção a um lugar que eu nunca havia ido. A bolsa que havia recebido para estudar nos nossos colégios não permitiu que eu fosse lá primeiro para ver como era o lugar. Então eu estava deixando o conhecido e indo ao encontro do desconhecido. Na realidade, eu estava deixando tudo aquilo que eu mais amava, aquelas pessoas que eu mais amava em minha vida, para ir ao encontro de pessoas que eu não sabia se iriam me amar. Mas, querido amigo, eu pelo menos pude dar um abraço na minha mãe, no meu pai, e tinha a convicção e a segurança de que depois de 4 meses eu voltaria para casa para rever os meus queridos. Agora eu fico pensando na situação de José do Egito. A viagem de José do Egito foi uma viagem sem despedidas. José não tinha nenhuma previsão de voltar para sua casa, foi vendido como escravo e agora ele estava indo em direção ao Egito, tendo uma perspectiva futura como escravo, mas não tinha nenhuma possibilidade dele voltar. Então José preservou os seus princípios naquele lugar. Mas eu me lembro, fui para o colégio e ali no colégio
eu fiz teologia. Depois de passar ali 3 anos, eu já estava para me formar, eu passei muitas dificuldades ali naquele lugar. Eu era um estudante, eu era uma pessoa simples, pobre, e eu não tinha condições de pagar os meus estudos com facilidade. Eu tinha que trabalhar para pagar os meus estudos. E eu me recordo como se fosse hoje. Eu trabalhava durante as férias, vendendo livros, para poder pagar os meus estudos. E eu confesso a vocês uma coisa, ali no colégio, eu não passei fome, mas eu passei muitas necessidades. Algumas vezes eu tinha que sair da sala de aula para trabalhar, para conseguir o mínimo necessário para que a gente pudesse comer. Eu havia me casado, minha esposa esperava que eu pudesse também manter a casa para que nós pudéssemos nos sustentar ali no colégio. Eu me lembro que nós nos casamos, eu havia trabalhado com esses livros, havia conseguido comprar uma moto, mas agora tinha que vender a moto para pagar as despesas do casamento. Comprei também uma Brasília quando estava no 4º ano. E essa Brasília era importante porque eu começaria o meu ministério e eu teria que ter um carro. Eu me recordo que quando eu me formei, eu disse, eu vou vender todas as coisas para que eu possa então comprar os meus móveis, porque eu havia acabado de receber um chamado para trabalhar como pastor associado da Igreja Central de BH. Vendi todos os meus móveis, e todos os meus móveis eram muito usados, mas Deus esteve comigo em todos os momentos. Deus foi fiel e Deus me honrou. Mas quando eu fui para o ministério, eu me recordo como se fosse hoje. Eu fui ser pastor associado da Igreja Central de Belo Horizonte, e eu já tinha o meu primeiro filho, porque ele nasceu naquele 1º ano de ministério. E a igreja, sabendo que nós não tínhamos condições, comprou todo o enxoval do bebê para nós. Até o carrinho do bebê nós ganhamos. Estava feliz, estava contente, mas no ano seguinte eu fui transferido para o distrito de 7 Lagoas. Agora eu seria o pastor titular de um distrito. Os meses se passaram, já estava se aproximando aí o mês de junho, e eu me recordo que a minha esposa me procurou e disse assim, amor, nós precisamos comprar uma blusa de frio para o nosso filhinho nesse inverno. Eu disse assim, querida, você sabe como está a nossa condição? Como eu havia vendido todos os meus móveis no colégio, eu tive que comprar todos os meus móveis em Belo Horizonte. E todo o meu salário que eu recebia era para pagar as prestações. Eu fiz todas as prestações em 14 vezes, de tal forma que eu recebia o meu salário e ia pagando o sofá, a cama, a geladeira, o fogão e as outras coisas que eu havia comprado. E não sobrava nada. O que sobrava era para comer e nada mais. Eu falei para minha esposa assim, querida, você sabe que nós não temos condições agora de comprar uma roupa para o nosso filho. Mas como a necessidade era muito grande, eu disse para ela assim, querida, vamos fazer o seguinte, vamos para Belo Horizonte, eu vou ter um concílio e lá nesse concílio nós vamos comprar essa roupinha. Nós vamos para a C&A e nós vamos conseguir comprar essa roupa. Quando nós chegamos ali na C&A, eu me encantei com uma roupa que estava ali, bonita, acolchoada, para o nosso filhinho. Nós fomos à sessão, eu olhei ali o que estava naquele lugar e disse assim, querida, vamos comprar esta blusa para o nosso filho. E ela disse, vamos sim, querido. Mas quando ela olhou, ela também se encantou e eu percebi que o preço não estava de acordo com as nossas possibilidades. Eu disse para ela assim, querida, vamos fazer o seguinte, nós não temos condições de levar esta roupa. Vamos procurar um pouco mais para ver se a gente consegue arrumar uma blusa um pouco mais simples. E nós caminhamos um pouquinho mais ali, e ali numa outra seção, estava uma blusa de frio mais simples. Eu olhei o preço, vi que dava para poder levar, e então eu resolvi comprar aquela blusa. Mas esta compra que levaria no máximo 30 segundos, já estava levando alguns minutos, porque nós não queríamos levar aquela roupa mais simples. A gente queria levar aquela roupa mais bonita, mais acolchoada. E naquele momento de indecisão, entrou dentro da loja C&A um jogador de futebol que eu conhecia. Era o Dedê, lateral esquerdo do Atlético Mineiro. Hoje, ele já deve estar aposentado. Naquele tempo, ele era jogador do Atlético e depois foi transferido para o Borussia Dortmund da Alemanha. Quando ele entrou, eu logo percebi e disse assim, querida, você está vendo aquele rapaz que está entrando na loja C&A agora? Ela disse, estou vendo. Eu falei assim, ele é o lateral esquerdo do Atlético Mineiro. E ela disse assim, mas que legal. Eu falei, e ele joga no Atlético. E quando eu falei aquilo, ele estava entrando com a esposa dele e, se eu não me engano, com 1 ou 2 filhinhos. Entrou dentro da loja e eu que estava naquela luta para comprar uma blusa, quando ele entrou, nós estávamos olhando para ele, a primeira coisa que ele disse foi o seguinte para a esposa dele, querida,
pode comprar o que você quiser. Eu não sei se você pode imaginar como eu me senti naquela hora. Eu havia abandonado a minha carreira como jogador de futebol. E agora, vendo um jogador na loja C&A dizendo para a esposa, pode comprar o que você quiser. Eu queria apenas uma blusa de frio para o meu filho naquele inverno. Eu estava angustiado, não estava me sentindo bem. Eu disse para minha esposa, querida, vamos embora? Eu não estou me sentindo bem. De alguma forma, aquilo estava machucando a mim, porque eu não podia comprar aquilo que eu mais queria para uma pessoa que eu amava tanto, o meu filho. Quando nós compramos aquela blusa mais simples, já voltando para casa em Sete Lagoas, eu disse para minha esposa, querida, se Deus quiser um dia, eu quero ter a oportunidade de colocar um dinheiro na sua mão e dizer para você assim, querida, pode comprar o que você quiser. Queridos, depois disso, quando chegamos em casa, a minha esposa me disse assim, amor, sabe qual foi o pensamento que me veio à mente quando você estava lá naquela loja e você me mostrou aquele rapaz? Eu falei, não, querida, qual foi? Ela disse assim, veio um pensamento que se você estivesse jogando até hoje, você poderia comprar o que você quisesse. E aí eu levei um susto porque eu falei, querida, foi exatamente o que eu pensei. Quando eu estava naquela loja, eu não me senti bem e quis ir embora, justamente porque naquela hora veio um pensamento assim, se você estivesse jogando até hoje e não estivesse seguindo esse Deus que você adora, você poderia comprar o que você quisesse. E naquele momento nós entendemos que o inimigo estava tentando nos fazer duvidar do amor e do cuidado de Deus. Então, queridos, nós oramos. Deixa eu dizer uma coisa, querido jovem. Às vezes precisamos orar uma noite inteira e a bênção só virá pela manhã. Às vezes é necessário você orar uma semana inteira e a bênção só vai vir depois de uma semana. Muitas vezes nós devemos orar um ano inteiro. Não seja duvidoso. Confie em Deus. Depois de um mês, o telefone lá de casa tocou. Era uma irmã da igreja. Ela disse assim, pastor, o senhor está indo para o concílio? Sim, irmã. Ela disse assim, pastor, eu coloquei uma caixa na recepção do meu hotel. Eu quero que você entregue essa caixa para o pastor Gilberto. Eu disse, tudo bem. Pastor, do lado dessa caixa eu coloquei um envelope. E o que está dentro do envelope é do senhor e da sua família. Não me pergunta por que eu estou fazendo isso. Só entenda que foi Deus que pediu que eu fizesse. Tá bem? Fomos para o hotel, pegamos a caixa. E quando nós pegamos o envelope, nós havíamos acabado de entrar dentro do carro. Quando eu abri o envelope, meus queridos, não tinha ali uma quantidade exorbitante em dinheiro, não tinha. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Não tinha também pouco dinheiro. Era o suficiente para que eu pudesse olhar nos olhos da minha esposa, balançar as minhas sobrancelhas e dizer assim para minha esposa, querida, hoje nós vamos à C&A. Ah, vamos. E eu me lembro que nós fomos para o concílio e na parte da tarde fomos para a loja C&A. Eu fiz questão de passar nos mesmos lugares onde eu tinha passado da outra vez. E eu então cheguei ali na loja, parei bem na porta da loja, olhei para dentro para ver se alguém estava lá, porque afinal de contas alguém deveria ouvir o que eu ia falar. Estufei o meu peito e falei bem alto para que todo mundo pudesse ouvir. Querida, compre o que você quiser. Queridos, e foi uma festa. Naquele dia, a minha esposa não comprou nada além do que ela estava precisando. Mas eu digo para você uma coisa, não faltou uma peça de roupa para o nosso filho naquele inverno. Querido amigo, José do Egito, ele foi fiel a Deus. A prova fatal ainda estava por vir. Imagine você a situação. Ele tinha 17 anos, estava no auge da sua potência sexual, ela perto dos 30, a esposa do seu senhor, e a esposa do seu senhor quis se deitar com ele. Ela o perseguiu por vários dias. Ela não recebia atenção do seu marido, o que não é nenhuma desculpa para que alguém possa adulterar, mas o fato é que era um quadro perigoso. E agora, José, ele tinha que tomar uma decisão, e diante de um convite sedutor para uma relação imoral, José largou as suas vestes humanas, mas não largou as vestes da justiça. Hoje, queridos jovens, diante de um convite sedutor para uma relação imoral, muitos jovens têm largado a sua pureza. Hoje, diante de um convite sedutor para uma relação imoral, muitos jovens têm abandonado a sua fé, a sua igreja. José era um jovem fiel a Deus. Uma certa ocasião, uma esposa de um velho pregador disse assim, querido, eu não consigo compreender porque você gasta tanto tempo preparando uma mensagem que será transmitida a tão poucas pessoas.
Ele disse assim: querida, você se esquece de quão grande será o meu auditório? Nada é insignificante aqui, quando nós temos a consciência de quem está na arquibancada da vida nos assistindo. Disputaremos a melhor partida se tivermos consciência de que Deus está testemunhando cada ato nosso aqui. Ah, meu querido jovem, Sêneca uma certa vez escreveu: viva entre os homens, como se Deus estivesse contemplando-o, e fale a Deus como se os homens estivessem ouvindo você falar. Uma certa ocasião, Benjamin Franklin disse o seguinte: a coragem não é necessária somente nos entreveros das batalhas, mas na hora crucial da decisão entre o bem e o mal. Querido amigo, José era um jovem fiel. Ele teve que nadar contra as correntes da imoralidade do seu tempo. E eu pergunto a você, você tem sido fiel e íntegro como José? José foi preso, ele foi maltratado, mas apesar de tudo isso, ele foi fiel a Jesus Cristo. José era um tipo de Cristo. José, ele é um tipo de Cristo por algumas razões. A primeira razão é porque ele perdoou os seus irmãos. Na realidade, primeiro José, ele não quis pecar contra Deus. Quando a mulher o assediou, ele disse assim: como, pois, eu poderia cometer tamanha maldade e pecar contra o meu Deus? Nesse sentido, José era um tipo de Cristo, porque Cristo não pecou contra o Pai. Mas também ele é comparado a Jesus, porque ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Jesus também foi vendido como escravo, preço de um escravo. Ele foi vendido por 20 moedas de prata e Jesus por 30 moedas de prata, preço de um escravo. Interessante que quem teve a ideia de vender José foi Judá. Judá é um nome hebraico. Se você transliterar para o grego, o nome Judá é Judas. José, ele foi um tipo de Cristo, porque José perdoou os seus irmãos, dando morada no Egito para eles. Jesus perdoou os seus filhos e hoje Jesus nos promete dar morada na Canaã celestial. Amigo querido, José foi um grande exemplo de fidelidade e de integridade. Ele teve que nadar contra as correntes da imoralidade do seu tempo. Você gostaria de ser íntegro como José? Gostaria de ser fiel como ele foi? Você pode dizer assim: não, pastor, mas no tempo de José era um tempo diferente. E eu digo para você o seguinte: não. De acordo com as pinturas murais do templo de Mênfis, fica evidente, claro, que naquele tempo também havia nudismo, havia adornos inconvenientes, havia também sensualidade, as prostitutas cultuais. A diferença é que José do Egito nunca se esquecia de quem estava na arquibancada da vida lhe assistindo. A diferença é que José do Egito tinha a clara percepção que Deus estava testemunhando cada ato seu aqui na terra. Eu gostaria agora que você ouvisse uma música especial que fala sobre a importância de sermos fiéis e íntegros a Jesus, a despeito das circunstâncias. Ouça essa música e reflita no que Jesus quer falar para você nesse momento. Eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer
Faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crer sem ver. E se o mar não abrir e o Faraó me alcançar, eu não quero desistir, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor. Eu não aguento mais confiar em mim. Se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o esposo não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, não quero ser autossuficiente, quero ser dependente de Ti. Eu não consigo, Senhor, pois vivo de constatação. Não consigo, Senhor, pois vivo só de ilusão. Vem me ajudar a confiar, mesmo se o mundo desabar. Mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã Papai vai me acordar. Querido amigo, a história de José do Egito nos ensina duas lições muito significativas. A primeira é que qualquer covarde pode louvar a Jesus, mas precisa de coragem para servi-lo e obedecê-lo. E a segunda lição é que um homem, ele é tão forte quanto a sua vida interior. José sabia quem ele era. José sabia qual era o propósito que Deus tinha para a vida dele. José foi um jovem especial. Qualquer covarde pode louvar a Jesus, mas precisa de coragem. Você tem coragem para servir a Jesus? Você tem, na realidade, feito o seu melhor para testemunhar de Jesus para os seus amigos? Você gostaria de abençoar as pessoas com a sua vida? Deus quer te usar mais do que nunca nos dias em que nós estamos vivendo. Porque nós, como jovens cristãos, nós não somos ante tudo, nós somos o antídoto. Não somos melhores nem piores do que ninguém, somos apenas diferentes. Porque aquilo que você é fala tão alto que ninguém pode ouvir aquilo que você diz. Jesus quer usar você, querido jovem. Permita ser usado
assim como José também foi. Ore comigo nesse momento. Querido Pai, nesse momento nós queremos te agradecer porque o Senhor tem conduzido a nossa vida. O Senhor estabeleceu um propósito para ela. Assim como José do Egito, nós também queremos ser fiéis e íntegros ao Senhor. Permita que nós possamos viver essa realidade em nossa vida hoje, em nome e por amor de Jesus. Amém. Um abraço para você, Deus te abençoe e amanhã eu te encontro aqui de novo para a continuidade da nossa semana de oração. Que Deus te abençoe.